dia, eu sou o professor Jaime. Hoje é feriado aqui na minha cidade, na verdade no país, hoje é Tiradentes. E parei para caminhar e falei assim, nossa, que cena bonita, que dia bonito que tá aqui. Por que não dar uma aula de matemática diferente aqui ao ar livre, né? Então sejam muito bem-vindos ao meu canal. Esse é o canal Matemática em Você. Aproveitem todo o conteúdo que tem aqui publicado e hoje vai ser uma aula diferente. Ontem fizeram uma pergunta lá no canal de perguntas que a gente tem, o link está logo abaixo aqui, em relação à função injetora, bijetora e sobrejetora, né? E como eu acho extremamente interessante, eu queria falar um pouquinho sobre isso. Mas antes de falar sobre isso, a gente precisa falar um pouco sobre o que é uma função, tá? E eu acho importante esse entendimento. Então tem três termos que eu acho importante numa função: o domínio, a imagem e o contradomínio, tá? O domínio, você vai entender ele como os valores que a gente utiliza, que a gente pode utilizar para o X, tá bom? Então, quer dizer, quais valores que você pode usar? Eu estava pensando aqui na caminhada, tipo, o candidato 1, 2 ou 3, então você vai escolher, né, numa votação, vai apertar nesse candidato, 1, 2 ou 3, e ele vai gerar o quê? O seu voto, né? Ele joga o seu voto para uma caixinha, para uma contabilização. Tá? Então, o valor que você escolhe para colocar lá são os valores do domínio. E aí você tem que ver se você pode usar todos esses valores ou não. Tá? O contradomínio vai ser o quê? Todo o programa, pensando naquela eleição. Quer dizer, todos os candidatos possíveis que você poderia estar votando. Tá? Mas assim, numa votação, não quer dizer que todos os candidatos vão ser votados. Tá? Você pode ter candidato que ficou com 0 votos, então ele não foi escolhido. Os valores que foram escolhidos entre esse gama de candidatos aí, né, a gente vai chamar de imagem. Então tem diferença entre a imagem e o contradomínio. O contradomínio é tudo que você pode utilizar, tá? E a imagem é o que foi efetivamente utilizado. Então, três informações aí importantes: o domínio, a imagem, tá? E o contradomínio. Beleza, então, conhecendo esses três termos, né, a gente pode começar a entender o que é uma função injetora, por exemplo, tá? Então, uma função injetora, cada valor do domínio, ele vai ser projetado a um valor do contradomínio, tá bom? Então, quer dizer, são valores diferentes. Então, você pega, por exemplo, o gráfico de uma parábola, né? Você vai ter um valor de x, né? Vou tentar botar um gráfico aqui na frente, um valor de x indo num y, e você vai ter um outro valor de x indo no mesmo y. Então essa função ela não é injetora, tá bom? Por quê? Porque você tem valores diferentes de x ou do domínio indo para o mesmo valor de imagem ou do valor de contradomínio, aí tanto faz, tá bom? Então os mesmos valores diferentes de x indo para o mesmo y, isso não pode acontecer. Me dá um exemplo de uma função que isso aconteça, né? Você pega uma reta crescente aqui assim, ó, para cada valor de x que você pega, ele vai valor diferente de um único y, vamos dizer assim, tá? Então, uma função injetora, quando você pega valores diferentes do domínio, ele vai gerar valores diferentes da imagem. Vou pensar agora numa função sobrejetora, tá? Então, uma função sobrejetora, você vai ter que a imagem e o contradomínio coincidem. Então vamos voltar aqui na minha caminhada. Hoje eu fiz uma caminhada boa hoje, viu? Eu andei bastante aqui no perímetro da cidade, mas eu não andei a cidade toda. Eu poderia ter andado a cidade toda. Então a cidade toda, ou até mais, representa o contradomínio, os lugares onde eu poderia andar. Eu andei, o trajeto que eu andei representa a imagem. Se eu tivesse a opção apenas de andar nesse trajeto, tipo, é uma lei, você tem que fazer esse trajeto, e eu faço esse trajeto, quer dizer, o que eu poderia usar, eu utilizei. O contradomínio vai ser igual à imagem. Então, uma função sobrejetora, você tem que o contradomínio coincide com a imagem, tá? Eu tinha falado do gráfico agora há pouco da parábola. Se você pensar em todos os reais como imagem, quer dizer, como valores de y, você poder usar tanto para baixo quanto para cima, quando eu faço esse desenho, o que eu usei? Daqui para cima,
tá? Então elas são diferentes, essa função não seria sobrejetora. Bom, e agora que a gente tem o conceito das duas funções, quer dizer, uma função que seja injetora e sobrejetora, a gente vai entender fácil o que é uma função bijetora. Uma função bijetora, ela é, ao mesmo tempo, injetora e sobrejetora. Então, o que eu sugiro que você faça é entender bem as definições de função injetora e função sobrejetora para você perceber qual é essa função bijetora, tá? Bijetora tem esse fato de ser dois aí, né, de ser as duas coisas, mas também que ela é biunívoca, né? Você tem função, se você botar o x aqui, né, na função, ele vai sair lá naquele lugar que seria o resultado da função no y dele, tá? Mas se você pegar o y, ele vai retornar para cá. É mais ou menos como o nosso RG ou como o nosso CPF, ele é único. Se você procurar pelo meu nome, ele vai chegar no meu CPF. Se você procurar no meu CPF, vai chegar no meu nome. Isso é uma função bijetora ou biunívoca. Aproveitar aqui, queria comentar sobre as aulas, né? O ano passado eu gravei a aula o ano inteiro praticamente, então você pega todo o conteúdo de ensino médio, ele já está publicado, procure nas playlists, visitem, deixe um comentário, deixe o like, compartilha, né? Isso é muito importante aí pra gente, tá? Quando a gente grava as aulas, a gente espera divulgar nossas informações aí pra muita gente, né? Isso ajuda as pessoas. Outra coisa, esse ano eu tenho gravado em sala de aula, a gente voltou para a sala de aula, eu tô dando aula de máscara, tudo, você vai perceber que eu interajo com os alunos durante as aulas, tal, e tá bem interessante, tá? Procura esse começo, assim, eu estou gravando as aulas de trigonometria, a parte de geometria plana, a parte de matemática básica, então nas playlists estão todas essas aulas, vai ser um prazer aí ter você no nosso canal. E dessa sugestão, pede aula, essa aula foi uma sugestão, né, que surgiu no grupo, então quando você falar, a intenção aí é só ajudar vocês, tá bom? Espero que tenha tido uma aula interessante, aqui foi, né? Então dei uma descansada, vou continuar minha caminhada agora. Um grande abraço para vocês.